Nós vamos começar lendo um texto, vai ser bem tranquilo, tá? E eu vou ler pelo menos 2 ou 3 textos hoje, tá? Abra comigo no Evangelho de João. Quem trouxe suas Bíblias, levanta aí para me ver. Glória a Deus, é bênção demais. Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 1 bem rapidinho, bem rapidinho. Então procurem rápido, olhem rápido aí, que nós vamos dar uma acelerada aqui. Meu Deus, eu ainda estou aqui, irmão, em estado de glória, depois dessa palavra de oferta. Deixa eu dizer logo aqui, eu sou esse sou eu gosto de dizer tudo, eu não tenho nada para esconder, eu gosto de fazer assim, irmão. Eu não sabia desse testemunho que a Darlene falou aqui. A primeira vez que eu soube foi hoje, de que a igreja estava precisando lá, de alguma coisa. Eu disse, Senhor, não vou perder o galardão no céu, porque quem contou foi ela, não foi eu. Então, glória a Deus por isso, né? Mas deixa eu dizer, eu sempre fui desde quando eu tive o entendimento do primeiro dia, eu sempre fui um cooperador da obra. E eu gosto de ir em todo canto, irmão. É em todo canto. Não, a igreja é pequena, não. Pastor, dá para você ir lá? Não é porque eu não era pastor não, irmão. Era pastor não, não era? Era não, era só do céu. Da última vez que eu fui dizer que eu não era pastor, a minha esposa deu uma pressão em mim, lá no instituto. Ela disse assim, aí como é que tu vai fazer uma escola para pastores se tu não é pastor? Eu digo, faz sentido. Eu organizando uma escola para pastores lá no instituto. Aí eu saio, já ouviram esse testemunho vocês? Aí eu saio, vou visitar um irmão lá na Unimed. Aí quando eu chego na lanchonete da Unimed, aí uma irmã, uma senhora de uns seus 60 anos, essa irmã começa a falar em línguas e a pular no meio lá da Unimed. Foi exatamente na hora. Ela tinha dito isso para mim 4 da tarde. Eu tinha chegado 5h lá na Unimed. E essa irmã começa a falar em línguas, para a lanchonete todinha, todo mundo olha para ela. Aí ela vem para perto de mim, eu digo, meu Deus, o que é Jesus? Ela para na minha frente e diz assim, eu vejo um pastor na minha frente. Fica atento aos sinais. Fica atento aos sinais. Para mim, o que a Darlene pregou hoje é um sinal. Sabe por quê? Porque eu sempre fui esse que aonde eu vou para abençoar. Eu fui convidado para pregar, mas eu não fui convidado para pregar por dinheiro, por oferta não. Na hora que eu coloco um valor de oferta para mim em qualquer lugar, eu estou cobrando pela palavra que eu levo. Então não venha dizer que foi Deus que mandou, não foi não. Porque se Deus mandou, você vai orar e você vai para o local, independente se tem oferta ou não. Agora, quando eu coloco valor para mim em qualquer lugar, isso dói, irmão. Vai ficar gravado e vai rodar aí. Eu não tenho medo de pregar, não, irmão. Eu sou verdadeiro. Essa história de dizer que eu prego por 5, por 10, por 15, por 20, eu vou por tanto, você está indo pregar vendendo a palavra de Deus, porque se você vai para algum lugar, se alguém tiver como pagar, então Deus não está aí dizendo para onde é para ir não. Se tiver o dinheiro eu vou, então não é Deus que está mandando. Esse sou eu. Então eu chego, eu vou nos lugares para abençoar, irmão, e eu não tenho medo de abençoar, porque na conta do Senhor sou eu que estou devendo toda a vida. Na conta de Deus é só eu que eu estou devendo. Então eu quero te encorajar a não ter medo de semear, de abençoar. Não tenha medo. Às vezes a gente olha, eu semeio com cheque especial, o banco está me dando, é meu. Eu semeio, eu mando, eu não... irmão, é loucura mesmo. É desse jeito. Senhor, eu estou perdendo meu galardão no céu não, né? Sabe por quê, irmão? Porque eu creio que eu tenho um provedor. Se eu creio que eu tenho um provedor, não é o saldo da minha conta que me garante, é o Deus que eu tenho. E é assim que eu faço, irmão. Aonde eu ando, eu vou desejar. No dia que nós começamos o ministério, eu disse, Jesus, eu faço um negócio contigo. Eu sou cooperador da obra, então abençoa a igreja para a gente fazer mais por ti, porque de lá o Senhor já tem me dado tanto no meu trabalho que eu sou um abençoador. É um negócio que eu tenho contigo.
E aí eu dizia, olha, eu não dependo da obra, não sei o que, aí Deus me repreendeu. Você não diga isso não. Você depende de mim, porque você não se lembra de cada semente, aonde você semeou, não? É verdade, Jesus. Então foi muito forte o testemunho, e amém, louvado seja Deus por isso. É porque Deus queria nos ensinar algo aqui. Eu aprendi, eu recebi demais. E fique atento aos sinais. Fique atento aos sinais. Isso aí é um sinal. Pastor, eu não acredito não, meu irmão, pois eu vivo desse jeito e eu recebo muito mais do que eu imaginei pedir. Na verdade, eu já ganhei muito mais do que a minha mente podia imaginar, porque eu não podia imaginar o que eu já recebi não. Esse é o nosso Senhor. João 4:1. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário, repita comigo, necessário. Quero que você repita de novo, era necessário, diga necessário. Isso, necessário. Passar por Samaria. E aí você já sabe o resto da história, queria ler só até aqui, olha aqui para mim. Esse é o testemunho da samaritana, da mulher de Samaria. Era uma mulher que vivia em adultério, era uma mulher que não tinha mais credibilidade dentro de Samaria, e Samaria já não tinha mais credibilidade dentro de Israel, irmão. Presta atenção, eu estou só fazendo aqui só o início, mas para você entender você tem que pegar tudo do começo. E aí quando Jesus vai de um lugar até outro, ele diz é necessário passar. Então Samaria estava no caminho, repita comigo, no caminho. Samaria estava no caminho. E se ele disse que era necessário, é porque tinha algo muito importante para acontecer lá. E esse algo muito importante, nós temos que olhar para os sinais e para os primeiros passos que Jesus deu ali. Ele chega em um local que é, tira a minha foto aí, bota o tema, eu vou até tirar a minha foto, tira aí, bota o tema aí, isto, bora, todo mundo lendo comigo. Isto, preste atenção, era necessário. Os discípulos entendiam, não entendiam nada. Não sabiam nem o que estava falando. Eu quero dizer que você tem muitas coisas que você não entende de nada ainda. Tem muitas coisas que estão acontecendo e que você ainda não entendeu. Você só tem pequenos sinais, porque Ele gosta de subir o monte com você. Ele não vai te dizer o que tem no topo te esperando. Primeiro Ele vai te dar sinais para que tu suba cada passo até chegar no local onde Ele te plantou, até onde Ele te levou. E aí os discípulos vão ali, é o horário da hora sexta, é por volta de meio-dia. O horário em Israel funciona a partir do nascimento do sol. O sol nasceu, aí começa ali 5 da manhã, aí vai 1, 2, terceira hora do dia, quarta, sexta hora do dia, por volta de meio-dia. Meio-dia aquela mulher sai para buscar água, e os discípulos vão atrás de alimento na cidade. E aí quando ele vê aquela mulher, ele diz assim: eu tenho uma água para te dar que tu não vai ficar mais com sede, mais nunca. Vocês já sabem, conhecem esse texto. Só que na hora que aquela mulher vem e ela não acredita, ela não prestou atenção nos sinais. O que é que um homem está fazendo meio-dia aqui nesse local, um judeu pedindo água para mim? Tem algo errado aqui. Às vezes o sinal de Deus parece que é algo errado. Às vezes o sinal de Deus pode dar nó na sua cabeça. Tipo o seguinte: rapaz, eu estou no meio de uma lanchonete, uma mulher começa a pular e falar em línguas e olha para mim e diz: eu vejo um pastor. O que é que tem de normal nisso? E aí ela escuta, não acredita. E na hora que ela está indo embora, ele diz: bem verdade tu disse que o marido que tu tem hoje não é teu, porque tu já passou por vários. Parece que nós só queremos ver os sinais quando alguém diz algo no secreto e profundo para nós. Eu quero te dizer que Deus vai falar assim:
no secreto e no profundo, aquele que ninguém conhece. Mas Ele ama aqueles que não duvidam e que nos primeiros sinais já dão os passos de fé. Tem gente que gosta, eu digo muito isso, de colecionar palavras proféticas. Eu vou para a igreja hoje, eu recebo uma palavra. Eita, hoje eu vi, o Igor postou uma palavra que ele tinha recebido antigo, não foi? E aquilo ali chamou a atenção lá de casa todo mundo. Porque quando o Igor chegou aqui na igreja, as palavras que Deus liberou, que falou para ele, agora quanto tempo faz isso? Quanto tempo ele vem recebendo? Isso é bênção demais. Mas deixa eu dizer, eu quero que tu levante a mão, hoje vai ser diferente. Levanta a tua mão aí. Eu quero dizer que chegou o tempo do cumprimento das promessas. Eu quero dizer que chegou o tempo de você se levantar do seu lugar e ir fazer discípulos lá fora. A palavra é essa hoje. Nós temos que ficar atento aos sinais do que Deus está fazendo aqui nessa casa, na igreja. E o que está fazendo não é para se criar um clube de pessoas que vêm para a igreja porque aqui é diferente, porque aqui tem avivamento, porque aqui tem a presença de Deus, porque, deixa eu dizer, isso é só um sinal. Isso não é a tua vida, isso é um sinal. É um sinal de que você está no lugar certo, é um sinal que a presença de Deus está com você, é sinal que Ele está te empoderando, te enchendo, Ele está te preparando para te enviar. Pastor, então é para mim ir embora da igreja? Não, é para você fazer discípulo lá fora. Me diz uma coisa, tu está pregando para quem aqui dentro da igreja? Dentro da igreja, para o culto, nós vemos o que? Cultuar a Deus. Nós viemos aqui para receber o direcionamento que Deus tem para esse tempo. Termina o culto, o pessoal, pastor, o senhor parece que está lá em casa. Eu estou não, mas Jesus está. Pastor, essa palavra foi para mim, como é que pode toda semana? É uma palavra do que está acontecendo. Jesus sabe a palavra para a igreja. E o que o Senhor veio ministrando ao nosso coração hoje, desde cedo, na verdade Deus me deu a palavra ontem, e a Charlene veio ministrando dentro do carro hoje para mim, é isso, chegou a hora de fazer discípulos. Deixa eu dizer, você recebeu uma palavra, você foi chamado, Deus já disse, ide fazer discípulos. Não é para um clube que você está sendo convidado. Você está sendo convidado para ir lá fora e pregar para alguém. Se você passar uma semana inteira sem pregar para ninguém, pois você pare, bote o seu joelho no chão, peça perdão a Deus, porque você não está fazendo o que Deus te chamou para fazer. Tu já está salvo, irmão. Quem está salvo aqui? Eu sou salvo. E agora eu vou gastar o meu tempo com o quê? É necessário em Samaria, é necessário, é importante, é crucial, é fundamental ir em Samaria. E aí aquela mulher diz, vejo que tu és profeta. Sou. Eu sou o Messias. E como tu não pode ir hoje em Jerusalém lá no templo, não vai mais precisar ir, porque eu sou o Salvador. Sou eu que veio para poder salvar e tirar o pecado do mundo. Presta atenção, irmão. Os discípulos chegam, aquela mulher está saindo, e eles veem, meu Deus, ele está falando com a samaritana. Meu Deus, é impura. É um povo que já está mais no mundo do que dentro de Israel. E aí aquela mulher volta para a cidade e começa a pregar o seguinte: eu conheci um homem que é o Messias, que me falou tudo que eu tinha escondido. Ninguém, meu Deus, preste atenção, ninguém vai acreditar que aquela mulher adúltera que estava no 4º ou 5º casamento, que ninguém sabia, todo mundo sabia. Você imagina uma cidade com 500 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. A gente não está falando de Fortaleza que tem 5 milhões de habitantes não. E aqui, se você fizer algo errado amanhã, todo mundo dá conta da sua vida. Tem 5 milhões de pessoas.
Você imagina lá com 1000. Todo mundo sabia quem era aquela mulher. Só que o que chamou a atenção, vocês estão aqui? O que chamou a atenção daquele povo não é ela dizer que fazia isso, foi ela confessar. Foi ela não ter mais medo de declarar as falhas, os erros, o passado dela. Mas sabe por que ela não tinha mais medo? Porque ela conheceu a Cristo, aquele que pagou o preço pelo pecado. Quando nós conhecemos ao Senhor, nós não temos mais medo de falar, nem de pregar. Sabe por quê? Porque aqueles que apontam e dizem: eu te conheço, tu vivia no mundo, tu vivia nos bar, tu vivia lá nos negócios engraçados, tu vivia, e tu olha e levanta assim: tu sabe onde eu vivia, mas tu não sabe onde eu estou agora. E aí você tira, irmão, o medo, e você começa a ver que os sinais começam a nos levar para lugares diferentes. Os sinais começam a direcionar a nossa vida e os nossos passos, nos levando passo a passo para o centro da vontade do Senhor. São os pequenos passos. Pastor, eu vi a igreja na internet e quando eu vim aqui, Deus mudou a minha vida. Isso é um sinal. Pastor, eu vi que aconteceu um milagre e começaram a contar um milagre que aconteceu lá, e eu vim aqui e recebi o meu milagre. Isso é um sinal. Deus, Ele vai te dando pequenos sopros para que você entenda. Agora abre comigo no livro de Atos, capítulo 1. Eu não deixei marcado aqui, mas eu vou aqui procurando junto com vocês. Diga amém. Atos 1. Vamos ler o 6, 7 e 8. Atos 1, 6, 7 e 8. Eita, que está voando esse tempo. Meu Jesus. Segura o tempo, Jesus. Segura o tempo. Fala o seguinte: Jesus aqui já tinha sido crucificado e ressuscitou. Ele aparece novamente para os discípulos e os discípulos começam a questioná-lo sobre o que iria acontecer. Jesus responde assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o meu Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O versículo 8 é o que eu quero que vocês olhem com atenção. Mas recebereis virtude, repita comigo, virtude, do Espírito Santo. Virtude é poder, é unção, é poder, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto, repita comigo, Jerusalém, como em toda a Judeia, repita, Judeia, e Samaria, até os confins da terra. Preste atenção. Quando Jesus volta, Ele ressuscita e aparece para os discípulos, para eles entenderem que não acabou ali na cruz. Ele volta para dizer assim: olha, que eu venci a morte. Trouxe alegria para aquele povo. Repita comigo, alegria. Hoje eu estou sendo bem didático, que é para martelar no seu coração, para você não esquecer. Trouxe alegria para eles, o que tinha medo. Meu Deus, mataram Jesus. Agora vão pegar a gente, vão nos matar, vamos ficar aqui. Já sabem quem nós somos, nós andávamos com Ele e tudo. E aí Ele chega e diz assim: Shalom, a paz. E quando Ele diz, não conhecem, diz, meu Deus, quem é esse homem? E Ele diz, Shalom novamente, a paz esteja convosco. E aí quando Ele os conhecem, começam ali a perguntar, e Ele diz: olha, vocês vão pregar, vocês vão levar a minha palavra
vocês receberão unção, virtude do Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, aonde eles estavam, Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ei, irmão, fica atento aos sinais. Era necessário que Jesus passasse por onde? Samaria. Era necessário que passasse em Samaria. Aquela mulher teve uma semente plantada no seu coração, que levou o nome de Jesus para aquela cidade, para que as pessoas pudessem crer que Ele era o Messias. Jesus disse assim: é necessário, eu sinto a graça do Senhor, é necessário que eu passe em Samaria, porque tem uma semente que eu preciso plantar lá. Tenho semente em uma mulher que ninguém dá crédito nenhum a ela. Uma mulher que pecou, uma mulher que pela lei era para ser apedrejada, uma mulher que se esconde, que vai no poço buscar água meio-dia para ninguém ver. Mas tem uma semente que eu preciso plantar naquela cidade. E eu quero te dizer que não importa o tamanho do teu pecado, que era teu, que não é mais, porque agora tu és santo. Pastor, eu sou santo. Paulo chama nós de santos. Os santos que estão em Éfeso, os santos que estão em Tessalônica, os santos que estão em Coríntios. Quem te fez santo não foi a tua mudança de atitude para dizer que agora não peca, porque tu vai errar mais cedo ou mais tarde. Quem te fez santo foi Cristo, quando derramou o sangue por mim e por você. Deixa aquela mulher que ninguém conhece lá. Passou o tempo, os discípulos nem entendiam, não sabiam nem por que foi falar com ela. Mas aí chega no tempo que eles voltam e dizem: Senhor, preste atenção, Senhor, é agora que tu vai estabelecer o teu reino aqui na terra. É agora que chegou a hora onde o teu trono aqui na terra, como um rei poderoso que vai nos libertar e instituir a glória de Deus aqui, é agora nesse tempo. E aí ele dá mais um sinal. Ele diz assim: não, isso daí só cabe ao Pai. Mas eu tenho um sinal para te dizer aqui, fica atento. Tu vai receber virtude do Espírito Santo. Tu vai receber unção do Espírito Santo. Se tu chegou aqui, irmão, levanta a mão aí. Se tu chegou aqui por conta do Instagram, se tu chegou aqui por conta de um amigo que te chamou, se tu chegou aqui por conta de que foi alguém que falou do milagre, eu não sei, mas eu quero te dizer que tu vai receber unção do Espírito Santo. Tu chegou aqui não é para fazer parte de um clube. Tu chegou aqui porque Deus plantou essa igreja para ser, sim, uma parte do avivamento que Ele trouxe para essa cidade. E eu estou falando abertamente sobre isso agora, é a primeira vez. Porque tem coisas que nós acreditamos, irmãos, palavras que nós recebemos, que a gente guarda no nosso coração, como Maria guardou, quando ela recebeu o anjo lá e disse: Bendita és tu, ó Maria, entre todas as mulheres. Mas chega um tempo que Deus diz: chegou a hora de que eles entendam por que estão aqui. Você foi escolhido a dedo. Você foi escolhido a dedo por Deus para viver esse tempo. Não, pastor, mas eu tenho tanto erro, eu ainda preciso me ajeitar. Irmão, deixa eu te dizer, você precisa ser cheio de Deus. Deixa para trás os erros. Deixa para trás. Não te preocupa não, porque Ele sabe te quebrar bem direitinho. Ele vai te quebrar a vida todinha. Mas enquanto Ele está te quebrando, tu está fazendo discípulo e ganhando alma para Jesus. Porque se tu for quando estiver pronto, tu não vai nunca. E aí Ele para, olha para os discípulos e diz assim: Vocês receberão virtude,
e vocês serão minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E eles não entenderam, irmão. Eles ficaram: o que é isso? Confins da terra? Gentios? Gente fora da aliança que Deus tem. Eu sou filho de Abraão. Fora. E aí Jesus só diz assim, ó: é isso que eu tenho para te dizer. Mas não sai daqui não. Fica no teu canto e espera que a virtude vai chegar. E aí eles estão juntos. Vocês estão aqui? Eles estão juntos, perseverando. Repita comigo: perseverando. Você vai perseverar. Não importa, irmão, se você está dizendo assim: não tem jeito para mim, não, o mundo ainda me agrada, não, eu vou envergonhar o Jesus, não, é que eu não sou bom. Deixa eu dizer: você é bom, você é escolhido, você é separado, e Deus separou, foi você mesmo. Deus separou, foi você mesmo. Deus não, é para ti, Jesus. Deus separou, foi você. Porque aquele que está cheio de palavra, cheio de presença, aquele que está cheio de poder, cheio de seguidor, cheio de gente, esse daí já recebeu o galardão dele. Esse daí já recebeu. Agora os pequenininhos, aqueles que estão escondidos, que o cabo olha assim e diz: é sem jeito, esse aí não presta mais não. É esse daí que Deus pega e diz assim: ô rapaz, eu estou vendo um cabo de cavalo indo aqui perseguindo os judeus, matando o meu povo, indo aqui para Damasco. Está vendo ele de cavalo e o povo correndo, e a igreja se espalhando, e o cabo dizendo: eu vou pegar tudinho, porque isso é uma seita, porque não presta. Quantos eu já não vi dizer desse jeito: eu tenho nojo de crente, eu não gosto de crente. E quando Jesus pega, é pregador da palavra. Irmão, tem um bocado que eu conheço. E o cabo está no cavalo. Bufo, caiu do cavalo. Que é isso? Eu estou cego. Presta atenção, tu está perseguindo os meus. Quem és tu? Eu sou Jesus. Porque é assim que Deus faz, irmão. Ele pega você cheio de sabedoria e ele faz tu ficar cego. Ele descomplica, que nem diz um amigo meu analfabeto lá do interior. Ele descomplica para depois complicar e depois descomplicar de novo. Pastor, não entendi nada. A propósito é esse. Primeiro ele vai deixar você sem entender nada. Por que está passando em Samaria? Por que está falando com a samaritana? Por que está meio-dia no poço? Você não vai entender nada. Por que eu estou aqui no canto e Deus diz: ei, tu vai ser pregador? Eu não sei nem falar, porque eu sou gago, que nem Moisés era. Ei, Moisés, é tu que vai libertar o povo. Não, eu sou gago, Senhor. Ele vai pegar, é você. É você que recebeu uma palavra e não acredita nem que vai acontecer, pois é você mesmo. É você que vai se levantar, meu irmão, e deixa eu te dizer, e Deus vai fluir o avivamento através da tua vida. É desse jeito. Pega o doido lá, aparece no quarto num sonho, se acorda todo tremendo, chorando. Aí chega, está trabalhando, vem um doido, tu vai ser pregador. O que é isso? Eu não sei nem o que é. É desse jeito que Deus faz. É quando você olha para os sinais. E aí passa mais uma temporada, os discípulos recebem poder e unção do Espírito Santo. Ô Jesus, me ajuda com o tempo. Quem é que me dá mais 5 minutos aí? Eita rapaz, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Tem umas 2 horas aí, viu? Estou brincando, ainda estou no meu tempo esgotado. Calma aí, que eu subi um pouco mais tarde. A gente atrasou por 10 minutos. Segura aí. Vou correr. E aí, eles recebem a graça e a unção do Espírito Santo. E eles começam a operar milagres e maravilhas.
Quantas pessoas eu já não vi sendo batizadas com o Espírito Santo aqui? 10, 15, 20, 30 de uma vez só. Quantas pessoas eu já não vi? Uma vez em Baturité, numa cruzada, Deus mandou chamar as crianças, Deus começou a batizar as crianças tudinho de rebolada. Eu já vi isso acontecer. Eu vejo isso acontecer constantemente. Eu estou aqui, Deus diz: ei, manda ela se levantar porque ela vai ser batizada. Quando ela chega aqui na frente, eu digo: só olha para mim, seja batizada. Aí a mulher começa a falar em línguas. Pastor, é tu que faz? Eu não faço nada, eu só obedeço. Ele diz: chama ela, eu chamo. Ele diz que quer ser batizado, eu digo. Irmão. E aí depois disso a igreja está crescendo. Repita comigo: crescimento. A igreja está crescendo e eles começam a parar e olhar ali: meu Deus, o que é que nós vamos fazer? Nós somos poucos, somos 12 apóstolos, a gente precisa de mais gente, mais pessoas, mais gente. Aí lá no capítulo 6 de Atos diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério. E os 12, convocando uma multidão, repita comigo: multidão. Nós estamos em uma multidão aqui. Deus escolheu 12, depois Ele levantou centenas, depois milhares. 12, quem estava orando para receber o Espírito Santo tinha mais de 100, e na primeira conversão foram milhares. E aí esse povo já estava lá, e ele, no versículo 3 diz o seguinte: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais continuarão esse importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócopo, Nicanor, Timão, Parnaméias e Nicolau, o prosélito de Antioquia. 7 homens eles escolheram. Aí, irmão, acontece um negócio extraordinário. Dos 7 que eles escolheram, e Deus já tinha dado sinais a eles: ei, irmão, é necessário que eu passe em Samaria. Ei, olha aqui para mim. É necessário que vocês recebam o Espírito Santo, e quando receberem e estiverem cheios, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém. Eles já estavam em Jerusalém, já tinham começado a pregar em Jerusalém, milhares já tinham se convertido em Jerusalém, mas agora tinha Judeia, Samaria e os confins da terra. Não é aqui na CC Cristos, é nos confins da terra. Um vai para Portugal, outro vai para a África, outro vai para a Europa, outro vai para Angola, outro vai para o Japão, outro vai para a China. Os confins da terra. Pastor, o senhor vai mandar nós tudo ir para longe? Eu não mando não, quem manda é Jesus. Pastor, isso é loucura. Eu sei. Não precisa você me dizer não, que eu sei que eu sou doido mesmo. Eu sou tão doido que eu escutei essa conversa há 25 anos atrás e eu dizia que era doidice. E eu estou aqui. O evangelho em Samaria, e eu vou encerrar aqui. E também Saulo consentiu na morte dele. Estevão tinha acabado de ser apedrejado. E fez naquele dia uma grande perseguição. Olha o sinal. Vocês estão aqui? Olha o sinal. Deixa ela, pode deixar ela, pode deixar. Olha o sinal. Tem um sinal aqui hoje. Uma criança andando no meio da igreja, feliz, alegre, nos ensinando como é que nós devemos nos comportar. Acreditando que o caminho é daí para o altar. É daí para cá. Preste atenção. E fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estavam em Jerusalém. Repita comigo: Jerusalém. Eles estavam em Jerusalém.
E todos foram dispersos pela terra da Judeia. Olha, Judeia. E foram dispersos por Samaria. Samaria. Quem lembra da palavra de Jesus? Judeia, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. E aí, exceto os apóstolos que ficaram lá, o versículo 3 fala o seguinte: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando mulheres e enterrando na prisão, mas os que andavam dispersos por toda a parte anunciavam a palavra. E descendo Filipe tinha acabado de ser levantado diácono, irmão. Filipe, a cidade de Samaria lhes pregava a Cristo, e as multidões, unanimemente, repita comigo, multidões, as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos saíam, e muitos que tinham, clamando em alta voz, paralíticos se levantavam, coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Ei, irmão, deixa eu te dizer, se tu não pegou, eu quero te dizer: Deus plantou uma semente em Samaria há anos e anos atrás, porque Ele sabia que ia se levantar um homem que não era nem o apóstolo, que ainda ia ser escolhido depois, que ia lá pregar a palavra e uma multidão iria seguir. Uma multidão. Ei, irmão, tu não crê que tu vai ganhar uma multidão de alma para Jesus? Não, eu creio. Obrigado, João. Irmãos, sinais estão à porta. Eu quero uma igreja avivada. Deus te apresentou uma igreja avivada. Eu quero uma igreja onde os sinais e as maravilhas sejam vistos. Deus te apresentou uma igreja onde os sinais e as maravilhas são vistos. Eu quero ser cheio do Espírito Santo e batizado. Deus te batiza com o Espírito Santo e deixa você cheio com o Espírito Santo. Aí o que é que tu vai fazer? Tu vai esperar pelo pastor, é? Jesus não vai me levar não, sangue de Jesus. Eu vou ficar aqui. Mas eu vou empoderar vocês. Vocês têm a minha bênção para ir lá fora ganhar alma para Jesus. Vocês têm a minha bênção para ganhar alma para Jesus. E não é para trazer para a igreja não, é para que ele vá para a igreja mais perto da casa dele. Discípulos grandes, pessoas grandes, a multidão é consequência. O primeiro passo é você se levantar do seu lugar e fazer aquilo que Deus te chamou. Eu vou encerrar aqui, vamos ficar de pé para fazer de conta que eu estou terminando. Só para fazer de conta. Irmão, preste atenção. Preste atenção. Os sinais estão na porta. Deus se revelou para você e te chamou. O que é que tu está esperando para estender a mão para Ele? Deus já disse que vai guardar e proteger. Deus tem te ensinado, ministrado, falado. Deus tem dito, irmão. Se no próximo culto os irmãos não tiver pregado, você não vai ganhar uma ninguém para Jesus não. Quem ganhar é o Espírito Santo, viu? Baixa a sua bola aí. Ei, Charlinha, tu ganhou quantas almas para Jesus? Ela olha para mim e diz assim: eu estou pelejando para ganhar a minha. Glória a Deus por isso. É isso. A melhor posição que você pode estar é na posição de humildade. O melhor local que você está é nos pés do Senhor. E a melhor função que você pode fazer é cumprir o que Ele te mandou fazer.
E chegou o tempo, se os irmãos, domingo, quinta-feira tem culto. Domingo, eu vou dar uma semana de prazo. Jesus, eu posso dizer isso? Pode, rapaz, ele me liberou. Tá bom, Senhor. O Senhor disse, só não ameaça eles não. Misericórdia. Domingo você vai vir dar o testemunho da pessoa ou das pessoas que foram alcançadas pela tua vida. Próximo domingo você vai dar testemunho. Cutuca quem está do teu lado, pega no braço dela e diz assim: tu vai dar o testemunho. Bora, irmão, sacode ele aí, diz aí, tu vai dar o testemunho. Vai. Sabe por quê? Porque nós não vamos ficar igual os discípulos, olhando Pedro descer do barco, caminhando nas águas e contando o testemunho dele. Ei, eu vi Pedro descer do barco e caminhou nas águas. Estavam os outros 11 dando testemunho dos outros, de Pedro. Você vai ter o seu testemunho. É seu. Pastor, mas eu sou gago, eu não falo direito não. Esse aqui é bom. O gago libertou a nação todinha. Irmão. Pastor, mas eu não estou conseguindo ter coragem de nada. É isso mesmo, é os medrosos mesmo. É os que estão correndo, é os que não acham que não conseguem. E aí você vai chegar perto da pessoa. Benção, a igreja cheia de criança, a igreja crescendo. Faça um menino. Estou brincando, viu? Se eu não brincar, não sou eu. Irmão, o Espírito Santo é divertido. Eu fico brincando quando ele fala sério, é de brincadeira não. Aí o chicote canta no lombo. Mas quando a gente brinca também. Teve um irmão hoje, eu não vou dizer não vou olhar para ele não, olhar para cá. Teve um irmão hoje que disse: eu quero uma família grande, eu vou ter 5 filhos. Eita, a igreja vai crescer. Irmão, deixa eu te dizer, não é um clube. Você vai ficar atento aos sinais. Hoje a palavra foi isso. Fica atento aos sinais. Atento o que acontece quando tu chega no trabalho. Atento o que acontece quando tu entra no Uber. Atento quando tu sai para ir jantar com a esposa, com o marido. Quando tu sai, atento quando tu chega na tua cidade de volta. Sabe por quê? Porque de repente, e eu creio que Deus separou você para levar a chama do avivamento para lá. Ei, eu vou visitar a minha família no sertão. Eu não vou visitar não, eu vou levar o fogo de Deus para lá. Ei, lá eles não conhecem sinais e maravilhas, pois eu vou orar e o cego vai enxergar. Pastor, isso é loucura. Eu já vi. Eu estava no culto sentado no meu canto, irmão. E aí veio um senhor que era surdo de nascença, de um ouvido, escutava muito pouco pelo outro. E aí Deus diz: vai lá do lado dele. Jesus, vai agora, tá bom. Aí eu chego perto dele, bota só a mão no ombro dele e diz que eu estou restaurando a saúde dele. Tá bom. Quando eu coloco a mão no ombro dele, irmão, e eu digo: o Senhor está restaurando a tua saúde e a ti. Esse homem começa a chorar, não consegue parar. E eu disse: eita, Deus tocou o homem, Deus está restaurando o homem. Que nada, irmão, o homem voltou a ouvir. O homem começou a chorar e ele estava chorando de alegria, porque ele estava ouvindo o louvor da igreja. Deus precisa só que tu dê o passo. Se você quer fazer esse compromisso hoje, não é comigo, não, é com Jesus. Próximo domingo, o testemunho é seu. Jesus, foi 5 que o Senhor me alcançou. Foi 1, foi 10, foi 50. Eu acredito que você pode pregar para 100, para milhares. Hoje é dia do compromisso. E aquilo que Deus me confiou, segura aí. Olha, agora terminou o tempo. Aquilo que Deus me confiou não é meu.
aquilo que eu sou mordomo é do Senhor, não é meu. Então, se você tem fé, se você crê e acredita, se você não crê, irmão, não vem não. Agora, se você verdadeiramente crê e acredita, e você quer assumir um compromisso hoje aqui, para dizer: Senhor, eu vou passar a semana pregando a tua palavra, e eu vou trazer o meu testemunho. Eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui na frente, porque aquilo que o Senhor me confiou, eu vou orar para Ele entregar a você. Meu irmão, agora, se tu tem medo, se tu não quer, não sai do teu lugar não, fica onde tu está. Agora, se tu diz assim: eu quero ser sim um discípulo, eu quero levar o que Deus tem para mim, eu estou atento aos sinais, eu estou atento às palavras, eu sei, sai do teu lugar e vem aqui na frente agora.